E aí pessoal, beleza? Bom, então nesse vídeo a gente vai ver um pouquinho sobre regra de 3 simples. Bom, primeiramente a gente tem que entender o que seria esse termo regra de 3. Regra de 3 nada mais nada menos é do que razão e proporção, o qual você tem duas grandezas distintas, você tem 3 valores e quer descobrir o quarto. Fechou? É isso. Bom, e o que seria então a regra de 3 simples? A regra de 3 simples é quando você tem exatamente duas grandezas a serem comparadas, tá? A regra de 3 composta, já vou dar um spoiler, é quando você tem 3 ou mais grandezas, né? Ou seja, você teria 3 ou mais razões a serem comparadas. A regra de 3 simples você tem duas razões, ou seja, duas frações para comparar somente. Já na composta seriam 3 frações ou mais, podemos dizer assim, ou seja, 3 razões ou mais. Bom, então vamos entender aí o que seria a nossa regra de 3 simples. Você vai ter duas frações para comparar, onde você pode ter aí, né, nesse caso, 2 numeradores e um denominador, e tem que descobrir esse denominador aqui. Ou você pode ter 2 denominadores e um numerador, aí você quer descobrir esse numerador aqui, ou vice-versa. Em outras palavras, você pode ter 3 valores em quaisquer lugares desses 4. Então, se você tem duas frações, você tem 2 numeradores, 2 denominadores. Você pode ter, então, 3 valores em quaisquer lugar e aquele x, aquele que você quer encontrar, em qualquer um desses 4 lugares, ok? Então, se liguem nos exemplos que a gente vai ver como que a gente resolve isso. Uma dica para vocês, eu vou colocar o exercício aí no vídeo, durante 5 segundos ele vai ficar. Aí você pausa o vídeo, lê, tá? E tenta resolver antes. Depois que você tentar resolver, aí você despausa, espera os 5 segundos acabar e veja a resolução. É uma dica boa. Bom, tá certo que isso aqui é um exercício muito simples, que você não precisaria nem armá-lo, nem fazer nada, só uma contazinha rápida, direta, né? É lógica. 10 kg de trigo fabricam 7 kg de farinha. Quantos quilos de trigo eu precisaria para fazer 28 kg de farinha? Bom, 7 kg de farinha, eu preciso de 4 vezes mais de farinha, logo eu vou precisar de 4 vezes mais de trigo. Resposta 40. Acabou. Mas é importante a gente ver exercícios bem simples no início, porque é para que a gente, ao chegar naqueles mais complicados, né, a gente siga o mesmo processo e consiga resolver eles. Então, a sugestão que eu dou para resolver este tipo de exercício, regra de 3, é o seguinte: monte uma tabelinha. Bem simples. Então, a ideia é a seguinte: já está montada aqui a tabela, né, mas eu vou colocar aqui embaixo. Separe por grandezas, tá, e suas unidades. No caso aqui, ó, eu quero trigo em quilos, e do lado de cá eu quero a farinha também em quilos. Nesse caso eu teria que 10 quilos farão 7 desses. Eu não sei quantos desses, então aqui entraria o seu x, aqui seria 28, né? Aí, a primeira coisa que você tem que fazer agora é o seguinte: é saber se essas duas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Como que a gente descobre isso? Conversando com o exercício, fazendo uma pergunta para ele. Quanto mais trigo eu tiver, mais farinha ou menos farinha eu produzo? Mais farinha. Ó, então, essa seta que eu coloco aqui é mediante a pergunta que eu fiz. Não tem nada a ver com esses números aqui. Muita gente faz a seguinte confusão: de 7 para 28, ó, aumentou para baixo, então essa seta teria que estar para baixo. Não tem nada a ver. Essa seta aqui tem a ver com a minha pergunta: se mais isso, mais aquilo. Se eu tivesse perguntado quanto menos trigo, menos farinha, as duas estariam para baixo. O que não mudaria a maneira de resolver o exercício. O que interessa para a gente é saber se ambas estão na mesma direção ou não. Tá certo? Bom, e aí então, a ideia é a seguinte: se as duas estão na mesma direção, quer dizer que elas são diretamente proporcionais. Logo, essas razões são as mesmas. O que quer dizer essas razões são as mesmas? Razão é divisão. Logo, a divisão entre esses números vai dar o mesmo resultado. Divisão entre esses números, que números? Quais são frações. Então, 10 está para x, assim como, ó, que essa razão é igual a essa razão aqui, ó.
7 para 28. Acabou. Ah, posso simplificar 7 para 28? Gente, é igual matemática. Pode, aquilo ali é 1/4. Morreu. Mas eu estou te explicando um passo a passo, né? Mais para frente a gente faz os exercícios mais diretos. Então a ideia aqui, ó, multiplicou cruzado, né? Quando tem um igual no meio entre frações, multiplica cruzado. Então 7x é igual a 10 vezes 28. Passo o 7 dividindo, né? Olha lá. Então quer dizer que x vai ser 280 dividido por 7, que dá 40 quilos, né? Que é o que a gente já havia descoberto na leitura do exercício, né? Então não tem muito o que mexer aqui, certo? Portanto, a resposta seriam necessários 40 kg de trigo para se fabricar 28 kg de farinha. Acabou, certo? Se liga aí no próximo. Muito bem, então o lance é o seguinte, ó. Vamos um de cada vez, né? Eu tenho aqui então 7 litros de leite, produzem 1,5 kg de manteiga. Quantos litros de leite a gente precisaria para produzir 9 kg de manteiga? Bom, pergunta primeiro, né? Vamos conversar com o exercício. Quanto mais leite eu tiver, mais manteiga eu produzo. Então, no caso aqui, as duas são diretamente proporcionais, essas razões são as mesmas, logo, esta fração 7 sobre x vai ser igual a esta fração 1,5 sobre 9, tá certo? Se você quiser simplificar antes, pode, não tem problema, ó. Dá para dividir 1,5 por 9. Pensa em 15 e 90, 6 vezes 15 não é 90? Então, aqui fica 1, aqui fica 6, ó. Tá certo? Então, multiplica cruzado, ó, x é igual a 7 vezes 6. X é igual a 7 vezes 6, ou seja, x é igual a 42. 42 o quê? Litros de leite. Então, serão necessários 42 litros de leite para se produzir 9 kg de manteiga. Então, vamos lá. Torneiras e horas enchendo a piscina. Quanto mais torneiras eu tiver... Gente, se eu tenho mais torneiras para encher uma piscina, eu preciso de menos tempo para encher ela. Então, menos horas para gastar enchendo essa piscina. Então, elas são inversamente proporcionais. Se elas são inversamente proporcionais, essa razão é inversa a essa. Então, é necessário você inverter uma fração em relação à outra. Você não pode inverter as duas. Porque se você inverter as duas, é como se elas fossem diretamente proporcionais. Você não está invertendo nada. Tá? Ou seja, então, essa razão é inversa a essa. O que eu costumo fazer? Eu costumo inverter a fração cuja seta está para baixo. Mas isso não é regra, tá? É minha opção. Você pode inverter aquela que está para cima. Você faz se você quiser. Eu prefiro padronizar e inverter sempre aquela que estiver para baixo. Então, essa aqui eu não vou mexer, ó, 3 sobre 10, que é igual a essa aqui eu vou inverter, x sobre 10. Ó, mesmo denominador de dois lados, você pode cancelar, né? Ou você pode fazer a conta, ó, 10x é igual a 30, dá na mesma. Tá, preto aqui. Então, 10x é 30. Se 10x é 30, então x é 3. Ó. 3 o quê? 3 horas. Né? Então serão necessárias 3 horas para que 10 torneiras encham essa piscina. Muito bem. O lance aqui primeiro é você saber quantos quilos de fubá você vai ter. Aí depois que você souber quantos quilos de fubá a gente vai ter, a gente precisa saber quantas sacas de 60 quilos cada uma a gente vai ter. Então depois divide por 60, né? Ó, então, quanto mais milho eu tiver, né? Quanto mais milho eu tiver, mais fubá eu tenho. Então, diretamente proporcionais, ó. Então, 50 está para 1.200, assim como 35 está para x. Já vou simplificar aqui, ó, 0 com 0. Vou simplificar 5 por 120,
né? Dá 24. E aqui fica 1, certo? Então, multiplicando cruzado, ó, x é igual a 24 vezes 35. E 24 vezes 35, ó, 20 vezes 35 é 700. 4 vezes 35 é 140, então isso dá 840. 840 o quê? 840 quilos de fubá. 840 quilos de fubá. Como eu quero saber quantas sacas de 60 quilos eu vou conseguir produzir, então basta pegar 840 e dividir por 60, né? Simplifica esse zero com esse zero aqui, ó. Quantos 6 cabem no 84? 6 vezes 10 é 60, 6 vezes 4 é 24, então são 14, né? Ó. Portanto, a sua resposta final é a seguinte, ó, é possível a gente produzir 14 sacas de 60 quilos de fubá, certo? Bom, nesse caso aqui, eu tenho aqui 3/7 de um reservatório, que equivale a 8.400 litros. 2/5 desse reservatório, então, equivale a quantos litros? Bom, quanto mais reservatório eu tenho, mais litro cabe dentro dele. Então, são diretamente proporcionais. Se a gente for analisar isso aqui, então, de uma maneira bem minuciosa, a nossa regra de 3 está pronta. Aqui, ó. Esta razão tem que ser igual a essa razão aqui. Você já pode dividir direto, né? Bastaria multiplicar cruzado aqui já, sem problema algum. Agora, tem gente que prefere fazer o seguinte. Se 3/7 corresponde a 8.400, a pessoa geralmente procura calcular quanto que é o reservatório cheio, né? Então, 3/7 de alguma coisa é igual a 8.400. Aí você acha o tamanho de alguma coisa. Não tem problema nenhum, pode. Mas aqui a gente já pode fazer direto. Então, 3/7 de x, ó, 3/7 de x é igual a 2/5 de 8.400 vezes 8.400. Já está pronto. Bom, vamos simplificar aqui primeiro, ó. 2/5 de 8.400. Bom, 8.400, 8.000. Vou pensar aqui no 80. 80 dividido por 5 dá 16. Certo? 5 vezes 16 é 80. Então, 5 vezes 1.600 dá 8.400. Então, 5 vezes 80 é 400, então dá 1.680. Se a gente simplificar aqui, ó, vai dar 1.680. Né? Quer conferir a conta rapidinho? Basta vir aqui no canto, ó. 5 vezes 8, 40 vão 4. 5 vezes 6, 30. 34 vão 3. 5 vezes 1, 5. Olha lá, 8.400. Tá? Então, a gente vai ter aqui, ó, que 3x sobre 7 é igual a 2 vezes 1.680. Então, esse 7 passa multiplicando, esse 3 passa dividindo. Ó. Então, vai ficar 2 vezes 1.680 vezes 7 sobre 3. Sim, é desse jeito que eu faço. Eu não efetuo essas operações, porque eu prefiro deixar toda a conta armada e ir simplificando do que ter que fazer os números crescerem para depois diminuir. Ó, 8 mais 6, 14, mais 1, 15. Então, esse número é múltiplo de 3. 1.500 por 3 dá 500. 180 é 560. 560. Então, basta fazer 560 vezes 7 vezes 2. 560 vezes 2 é 1.120. Então, basta fazer 1.120 vezes 7. 14 vão 1, 8, 7.840. Olha lá. Gente, é só tabuada aqui, tá? Litros. Portanto, 3/7 de um reservatório equivale a 8.400 litros. Quer dizer, então, que 2/5, ou seja, 40% dele, equivaleria a 7.840 litros. Ok?